E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tô sumido, é verdade. Vez ou outra eu sempre tento ressuscitar esse canal, mas não é fácil. Enfim, me falta ânimo às vezes, mas tô aqui em mais uma tentativa de voltar a fazer vídeo pro canal, né? Não vai ser com uma frequência, mas enfim, vamos tentar. Queria pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever, né? Que eu vou procurar aparecer mais aqui, tentar fazer vídeos diversificados também, né? Não só discutir relações raciais, acho que a gente pode explorar outros temas também por aqui. Mas é isso. Gostou do vídeo, da análise, né? Não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer aqui. Né? Embora eu não tenha muita esperança que esse canal vai crescer muito, mas sei que tem gente que gosta, que outro dia uma moça me perguntou no Instagram, e seu canal no YouTube e tudo. Enfim, sempre tento ressuscitar ele aqui, acho que uma hora dá certo. Mas vamos lá, qual que é o tema de hoje? Qual que é o que eu quero falar aqui hoje? Que um assunto que envolve política, né? Eu até quero direcionar o canal para discutir mais questões políticas, né? E articular isso com a discussão das relações raciais. Inclusive, eu poderia ter vindo aqui também falar sobre o caso do Léo Lins, né? Depois posso fazer um vídeo de novo falando sobre isso, mas o que eu quero falar aqui hoje mais especificamente sobre a guerra no Oriente Médio, né? Entre Irã e Israel, e também entre, né, o massacre que Israel vem promovendo também na faixa de Gaza, mas não especificamente dos motivos, não é isso. É uma postagem extremamente absurda, para falar o mínimo, feita pelo tal do professor Roque, né? Que é, enfim, para quem não conhece, é uma figura aí que me parece que estudou relações internacionais, já foi do Partido Novo, é judeu, né? Descendente de judeu e tudo. Então é aquele cara que, quando tem que falar alguma coisa, discutir alguma coisa sobre os judeus ou sobre Israel mesmo, aí chamam ele e tudo. Mas enfim, é um cara extremamente problemático, assim. Professor Roque. Roque são as iniciais do nome dele. Extremamente grande, né? Tem muita audiência no YouTube, no Instagram, ensina, né, sobre política internacional, relações internacionais, enfim, tem curso, esse tipo de coisa. É o típico superestimado, porque é branco, né, obviamente, e aí todo mundo dá a credibilidade que é que é assim, é de cair o queixo, né? Mas enfim, esse professor Rock, ele fez uma postagem no Twitter esses dias e me mandaram, até compartilhei no Instagram, fazendo uma comparação que eu considerei extremamente racista, né? Porque ele falava sobre a posse de bombas nucleares, né? Então, quem ele preferiria que tivesse em posse de bombas nucleares? E obviamente que surge uma comparação extremamente racista quando ele coloca a África no meio, né? Coloca um país africano que não tem nada a ver com a guerra, mas coloca um país africano lá no meio para fazer uma comparação com a Noruega também, que é um país que não tem nada a ver e tudo, né? Pelo menos até onde eu sei, mas fazer uma comparação. E obviamente para poder defender que o Estado de Israel tenha, né, de posse bombas e possa atacar outros países, né? E, enfim, porque o início do tweet dele era ter bombas nucleares não é bom para ninguém, óbvio, né? Então assim, a opção é não ter bomba, gente, não ter bomba. Mas sempre vem o mas, né? Não é bom para ninguém, mas aí nesse mas ele solta uma que é o seguinte, eu até separei o print aqui. Ele vai enumerando, né, os itens, e no item 2 ele diz o seguinte: a diferença entre os países, ou seja, é meio que uma coisa assim, ó, não é para ter bomba, mas se tem que ter bomba, eu prefiro que a Noruega tenha bomba do que o Congo. Ele fala isso. Ele diz o seguinte, ó, a diferença entre os países. Um país não é igual ao outro. Crenças, sistema de governo, cultura e milhões de outras coisas criam diferenças inegáveis. Não importa o quão cínico você seja, cínico escrito com S. Tenho certeza que prefere que, por exemplo, a Noruega tenha uma bomba do que o Congo. Assim, qual que é o motivo dessa comparação? Por quê? Por que citar um país africano como um exemplo de um lugar incivilizado? Ou seja, eu prefiro que a Noruega, se é para ter bomba, eu prefiro que a Noruega tenha, que é a Escandinávia, que é um país majoritariamente, né, de pessoas brancas, e mais do que isso, né, talvez ele saiba disso, que ele é judeu, e aí se diz ser meio estudioso, né, da, enfim, da história do povo judeu, mas a ideia de raça pura, ela nasce numa crença do norte da Europa, né? O norte da Europa onde fica a Escandinávia e tudo. Então, assim, qual que é qual a necessidade, por que fazer essa comparação? Ah, eu prefiro que a Noruega que o Congo, né? Afinal, que é povo lá, é tudo povo, povo que não, que
povo que os códigos, né, os códigos culturais, né, enfim, envolve a moral e tudo, é extremamente duvidoso. Me lembrou Nina Rodrigues, né, quando a Nina Rodrigues fala de um código penal diferente para negros e brancos, ele diz isso assim, olha, não, quem tem que decidir isso não é o direito, não é os profissionais do direito. Quem tem que decidir isso são os médicos, porque o crime é patológico. Então, tem gente que nasce propensa a cometer crime. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Eu prefiro que a Noruega tenha do que o Congo, né? Porque, segundo ele, né, um país não é igual ao outro, porque o sistema de governo, a cultura e milhões de outras coisas diferenciam, criam diferenças inegáveis. Ou seja, ele tá colocando um argumento aqui bem de uma discussão antropológica do século XIX, que é essa ideia de sociedades primitivas, de gente que parou no tempo, de gente que não é gente, né? Constitui uma outra humanidade, mas não é essa que o Ocidente tem. Então, basicamente, ele está falando isso. Porque se ele não queria fazer isso, porque ele não citou a Hungria, que tem lá o Viktor Orbán lá, um autoritário? Por que não citou a Hungria? Eu prefiro que a Noruega tem do que a Hungria. Citou um país africano. Enfim, por quê? Né? O Congo estava lá na dele, né? Quieto, o cara trouxe para esse tweet uma comparação que eu achei extremamente racista, assim. Não tem porquê, gente, fazer, né, fazer uma comparação dessa. E aí o continente africano ele aparece como um lugar onde a cultura, né, que envolve crença, moral, religião e tudo, é uma coisa muito distinta do Ocidente, né? Enfim, é isso que esse cara coloca, né? Ele quer sugerir, mas não é intenção. Não é possível, né? Não é possível. E uma outra coisa que eu queria falar também, é bom lembrar pro professor Roque, né, aí, que de fato os países são diferentes, né? Mas a cultura é diferente e tudo, né? Mas a gente não faz mais análise com método comparativo, né? Enfim, isso aí já não existe mais, assim, né? Para quem se propõe a discutir ciências sociais de forma séria, né? Você não faz mais esse tipo de comparação, colocando, né, hierarquizando as sociedades, né? Então, eu prefiro que a Noruega tenha, porque os códigos culturais lá são muito mais elevados, são muito mais perto de uma ideia de humanidade que a gente entende aqui, respeito aos direitos humanos, esse tipo de coisa. Enfim, é isso, né? Mas, assim, não me espanta isso vindo de um cara que fez uma afirmação de que os europeus leem mais porque lá é frio. Né, e os brasileiros leem menos porque aqui é quente, o clima é quente. De novo, né? O determinismo biológico. Enfim, que é outro argumento do racismo científico. Essa ideia de que o Brasil, a América do Sul não se desenvolveu por causa do clima muito quente, diferente da Europa, né, dos países gélidos lá e tudo. Lá é diferente. Esse cara já fez essa afirmação. E isso é especialista em discutir. Esses são especialistas em discutir política internacional. Nossa, enfim. E eu gostaria de lembrar para ele, eu estava falando, eu acabei esquecendo, eu gostaria de lembrar para ele que de fato os países são diferentes, a gente não faz mais uso do método comparativo, mas é bom lembrar para ele que o nazismo foi na Alemanha, né? Aquele evento lá que vitimou 6 milhões de judeus foi na Alemanha. Tudo. Não foi em Angola, né? Não foi na Namíbia, né? Não foi no Congo. Né? Não foi na Etiópia, foi na Alemanha, né? O franquismo foi na Espanha também, né? Vamos lembrar para o professor Roque aí que o fascismo foi na Itália também, né? Então, tipo assim, então essa defesa aí de sociedades europeias como muito evoluídas, né? Então, assim, se eles tiverem bombas, eles vão sair explodindo o mundo, não, porque eles são evoluídos, eles são civilizados e tudo. Bom lembrar, né? Que esses regimes todos aí, fascismo, nazismo, enfim, fascismo no geral, aconteceu dentro da Europa, né? Foi dentro da Europa lá. Que matou, inclusive, gente que você descende, né? Com 6 milhões de judeus e tudo. Mas, enfim, deve ser sionista, né? Deve ser. Só pode, né? Tô imaginando que seja, né? Para fazer uma comparação esdrúxula dessa, tem que ser, né? Mas, enfim, né, gente? Esse aí são os especialistas que estão discutindo política com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, né, nas redes sociais. Enfim, no dia quando o Monark falou aquela besteira lá de existência de partido nazista, chamaram ele lá para dar aula pro Monark sobre nazismo. Pô, enfim, assim, né? O famoso aquele povo que incorre na
no repúdio seletivo de genocídios, né? Não o Holocausto, não, papapá, não sei o que lá e tal, e tudo a matar árabe pode, né? Pode ir lá, né, estraçalhar os árabes, aí não, né? Mas veja bem, né? Enfim, até, enfim, né, gente? Eu não vou entrar aqui, mas não, porque senão, né? Eu vou subir mais um tom. É isso, né? Eu queria falar sobre esse sujeito, né? E vou tentar continuar aqui trazendo, fazendo comentários, né, sobre política no geral, tentar fazer e tudo, ou coisa que acontece no cotidiano que envolve relações sociais ou não, né, e eu quero fazer um quadro aqui também para a gente discutir sobre masculinidade, né, sobre gênero e tudo, né, talvez uma vez na semana, pensar em formas diferentes de ser homem, né, ainda mais com o crescimento desses movimentos red pill, né, de misoginia e tal, enfim, né, gostou do vídeo, gostou da análise, se inscreva no canal aqui, e tamo junto, né? Vamos me acompanhar nas redes sociais também, @afroestima2, né? No Instagram, no TikTok, acho que tá meu nome, né? Mauro Baracho, e a gente vai se falando, beleza? Beijo pra vocês, tchau.